Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo deste canal Lendo com Cornélia. Eu sou a Bianca, esta é a Cornélia, essa é a minha gatinha Anya. Eu sei que muita gente só me assiste por causa das minhas gatas, então vou deixar ela aqui dessa vez. Bom, hoje é a continuação do vídeo da semana passada, em que eu falei um pouco sobre o Machado de Assis, assim, bem por cima, quem foi ele, o que ele fez, o que ele escreveu, mais ou menos, enfim. Hoje eu vou trazer aqui, eu tô com todos os meus livros do Machado e eu vou falar pra vocês por onde eu começaria Machado. A ideia aqui é falar qual é a ordem da obra do Machado que eu leria se eu fosse começar a ler Machado de Assis agora. Especialmente, e eu vou focar especialmente nessas pessoas que não costumam ler obras clássicas, não estão acostumadas com realismo, não estão acostumadas com leitura do século XIX, tá? Então isso é pra você, especialmente que está começando nesse mundo agora, tá bom? Não desista, vai em frente. Mas depois de eu dar toda a ordem que eu indicaria pra essa pessoa, no final eu vou também indicar o que eu leria primeiro se você for, por exemplo, uma pessoa que já está acostumada com esse tipo de literatura, que já leu outros escritores realistas, já leu, por exemplo, bastante do Dostoiévski e tudo mais, está acostumado com esse cenário de crítica, só que quer começar o Machado agora. Aí a ordem para você seria um pouco diferente, eu leria 3 livros antes, então eu vou colocar no final do vídeo pra você. No finalzinho do vídeo, eu vou trazer o meu ranking, o que eu gosto mais, meu Deus, o que eu gosto mais, o que eu gosto de menos, porque tem algumas coisas do Machado que eu também não gosto, então, assim, vamos lá. Bem, como eu disse, começando assim, por você que quer começar Machado agora, assim, agora, se você gosta de romance assim, de história romântica mesmo, de amor, se você gostou, por exemplo, de qualquer contemporâneo mais romântico, se você gosta de romance histórico, romântico, Julia Quinn, essas coisas, e quer tentar ler o Machado de Assis, o principal, assim, o primeiro que eu falaria pra você começar, pra não desanimar, é Helena. Helena, vamos lá. Helena, aqui minha colinha dos anos, é de 1876, só que com certeza é o romance do Machado que é mais palatável, ou seja, que é mais fácil de agradar, que é mais tranquilo de ler. Eu não sei se é porque a história... Não sei se é porque é uma história de amor, não sei, mas assim, eu nunca vi ninguém falando que odiou Helena, que leu, né? E eu nunca vi, assim, uma pessoa falando que Helena foi extremamente difícil de ler. Então, se você tem essa ideia na sua cabeça de que, nossa, Machado de Assis é difícil, Machado de Assis é culto, Machado de Assis é, meu Deus, lê Helena. Helena é muito tranquilo. Tanto que, eu vou mostrar pra vocês, que é sensacional, que é a versão mangá de Helena. Gente, eu li Helena, aí eu descobri que existia essa versão em mangá. É realmente... uma versão em mangá, e o traço é muito bonito, eu adoro mangá, então eu tive que comprar, e tipo, é muito, muito bom, é fiel demais, e assim, a história é muito linda, é da época romântica do Machado, então assim, tem crítica social? Tem, só que não é o foco ainda, entendeu? Como eu disse, é anterior a Memórias Póstumas, que foi o livro que começou o realismo, que começou essa questão de... que marcou o Machado de realista, que critica tudo, enfim, que é difícil e tudo mais. Então isso aqui é anterior, tá? Os livros anteriores a Memórias Póstumas, eles são mais tranquilos. Tanto que depois desse daqui, Helena é a minha maior indicação pra você. Depois de Helena, eu indicaria o primeiro romance do Machado, que é o Ressurreição. Esse romance, tanto quanto Helena, ou ainda mais, tem traços de Machado que a gente vai ver depois no futuro, em obras futuras dele. Por exemplo, o personagem principal de Ressurreição, ele é muito parecido em jeito com o Bentinho, que é o principal de Dom Casmurro, lá o marido da Capitu. Então, o Machado de Assis, ele é como se fosse um foreshadowing, né? A gente vê aqui o Félix e a gente já imagina o Bentinho, quem já leu. Mas se você
você não leu nada ainda, eu indico Ressurreição antes de chegar no Dom Casmurro, porque é mais tranquilo, é bem curto, ele é mais romântico, é mais palatável também. Então essa é a minha segunda indicação. Depois, eu indicaria alguns contos, ou mesmo esses contos antes do Helena e do Ressurreição. Que contos são esses? Que são os contos primeiros, assim, pra você ler. Porque, assim, não adianta você pensar, nossa, conto é mais tranquilo, então vou pegar Machado de Assis pelos contos. Aí você abre e vai aleatoriamente, você abre no Segredo de Bonzo, que é um conto bem confuso, com linguagem de 1700, 1600, pra fazer alusão a um troço lá que o Machado vai... Não adianta. Então, se você quer começar pelos contos, você precisa saber por qual conto começar, senão você vai se assustar com o Machado. E, assim... Relaxa, respira, vamos lá. Esse livrinho aqui da LPM, que foi o que eu li no 9º ano, ele tem contos mais tranquilos. Olha só, esse aqui é o sumário dele, tá? E todos esses contos aqui que essa edição tem, não tá focando, focou. Todos esses contos aqui, ó, Missa do Galo, O Espelho, A Cartomante, Um Homem Célebre, O Caso da Vara, Pai contra Mãe e o Capítulo dos Chapéus. Todos esses, mas especialmente Missa do Galo, O Espelho, A Cartomante, O Caso da Vara e Pai contra Mãe, esses são os primeiros contos que eu falaria pra você ler se você nunca leu Machado de Assis, tá? Então eu vou deixar eles escritos aqui na tela pra ficar mais claro, bem grandinho aqui. Então, pega o livro de contos do Machado, começa por esses, tá? A Cartomante é... Nossa, comece pela Cartomante, tá bom? Então, essas são minhas indicações de primeiros contos pra você ler, ok? Então tá. Então, já falamos de 3 que são os primeiros pra quem nunca leu nada do Machado. Depois desses aqui, eu leria o Casa Velha. O Casa Velha, que eu tenho nessa edição da Hope, ele é muito curto, isso ajuda bastante. Ele também é muito parecido com Helena, não muito parecido, mas é mais ou menos parecido. Ele já caminha um pouco mais pro realismo, já que ele é de 1885, na verdade ele é depois de Memórias Póstumas, mas ao meu ver ele tem muito mais de romantismo do que o próprio Memórias Póstumas. E ele é bem tranquilo de ler e a história é legal. Eu gostei muito de reler, no caso, ano passado, essa história. E eu super indico pra você, como aí, 4ª indicação pra quem nunca leu nada do Machado. Depois desses, viriam A Mão e a Luva, que é o segundo romance do Machado, de 74, né? E Yaya Garcia, que também é o próximo depois de Helena, de 1878. Então, ambos ainda da fase romântica do Machado, só que eu não gostei tanto da Mão e a Luva. Não sei, os personagens me irritaram muito, mas muita gente gostou. Também é bem curtinho, é tranquilo de ler. E aí a Garcia me agradou um pouco mais, mas eu sei que muita gente não gosta desse livro, porque nada acontece, e realmente pouca coisa acontece. Então, assim, eles são mais tranquilos de ler do que o Memórias Póstumas, por exemplo, mas eu acho eles mais chatos. De qualquer modo, fica aqui pra vocês minha indicação. Bom, depois disso, eu indicaria a leitura de O Alienista, porque o Alienista, ele é... Bom, eu acho que... Bom, ele vem no livro do Papéis Avulsos, que é de 1882, então ele é mais pra frente também, depois de Memórias Póstumas, que é o nosso marco. E o Alienista, ele é curto, tanto que ele está dentro do livro dos Papéis Avulsos e dos 50 contos, como se fosse um conto. Mas ele é um pouquinho mais longo que um conto, mas ele é bem curtinho e é muito bom pra fazer pensar sobre a loucura, né, e a questão dos manicômios. O personagem principal é extremamente marcante, o Simão Bacamarte, é um dos únicos personagens que eu me lembro do nome e do sobrenome, porque ele é muito marcante, e especialmente se você cursa psicologia, você tem que ler O Alienista, e se você se interessa por questões de psicologia, tá? Então eu leria, depois de todos esses que eu falei, leria O Alienista. E eu também nunca vi ninguém falando que não gostou do Alienista. Ele é um pouquinho mais difícil de ler, mas se você persevera e vai até o final, não tem como não gostar, tá? Tem como você achar ele médio, mas não tem como não gostar, é muito bom, de verdade. Não tem como, aí vai ver uma pessoa nos comentários, ai, mas eu não gostei, tá bom, você não gostou, foi jeito, modo de falar, tá bom? É só porque eu acho ele muito bom, enfim.
Vocês entenderam, não me levem a mal, não me cancelem. Depois, aí eu iria para outros contos. Contos que não são tão tranquilos quanto aqueles que eu falei no começo do vídeo, mas que, assim, trazem essa parte de crítica do Machado muito ácida e muito irônica. Por exemplo, aí eu vou falar pra vocês. O principal, que é, na verdade, o conto que eu acho que resume muito bem a obra do Machado de Assis em poucas páginas, é A Teoria do Medalhão. Esse conto é um diálogo, ele é completamente em forma de diálogo, mas não se enganem, não por isso ele é fácil de ler. Na verdade, ele é bem difícil, mas pesquisem sobre o conto e tentem ler aos pouquinhos, que o que fica dele é muito legal. Vou narrar aqui alguns dos meus outros grandes favoritos. Perdão se eu esquecer de algum muito bom, mas é porque são muitos. Mas, por exemplo, A Causa Secreta. Gente, A Causa Secreta é chocante. Leiam. O Galeria Póstuma também dá pra fazer pensar demais. O Enfermeiro é muito bom. O Terpsícore é muito legal. O Anel de Polícrates vai trazer mais ou menos o mesmo tipo de reflexão da teoria do medalhão. Então aí é pra fixar bem no cérebro. Uma Visita de Alcebiades é o maior exemplo de como tem referência à cultura greco-romana na obra do Machado. Na Arca, A Senhora do Galvão. Enfim, esses são só alguns, mas todos os contos que estão aqui são muito bons. Apesar de até hoje eu não entender muito bem dois deles, mas tudo bem. Acontece. E esse livro aqui, ele tem os papéis avulsos inteiros e depois outras coletâneas de conto também, ok? Aí, então, a gente vai ficando pros mais famosos, né? Os mais famosos. Tchan. Temos a dupla, né, dos livros mais famosos do Machado, que é o Dom Casmurro e o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu leria primeiro o Dom Casmurro, tá? Eu não me lembro qual foi a ordem que eu li, faz muitos anos, faz uns 8 anos que eu li pela primeira vez, mas hoje eu leria primeiro o Dom Casmurro porque, de novo, ele é mais palatável, ele é mais tranquilo de entender e não por isso ele é pior. Aliás, eu sempre fico em dúvida qual é o meu favorito do Machado, se é o Dom Casmurro ou Memórias Póstumas. Quando eu leio o Dom Casmurro, eu acho que é esse. Quando eu leio Memórias Póstumas, eu acho que é esse. Enfim, aqui é aquela história do Bentinho, da Capitu, traiu, não traiu. E eu indico a série Capitu. Não sei se chama Capitu, mas tem uma série que é muito boa, que fala sobre a história do Dom Casmurro. É uma série muito bonita também e ajuda bastante a entender a história. E eu indico que você pesquise um pouco sobre o que a crítica literária fala sobre Dom Casmurro logo depois de você ler Dom Casmurro. Senão você pode acabar achando que a história é, ok, ou rasa. Mas não é rasa, tá bom? Você pode não gostar, gosto não se discute, mas a história não é rasa. E a discussão de traiu ou não traiu é só a ponta do iceberg do tanto que dá pra gente pensar sobre esse livro aqui e sobre a personagem da Capitu, que é uma personagem, uma das mais marcantes da literatura brasileira, na minha opinião. Então, leria Dom Casmurro, depois eu leria o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse livro, eu também indico você a ir pesquisando a cada capítulo todas as referências que ele faz à cultura greco-romana ou outras coisas. Machado era uma pessoa muito culta, então ele vai trazer nesse livro, em alguns contos, em outros livros também, só que em menos quantidade, referências de outras culturas e de coisas estrangeiras. Ele lia demais, então é difícil, não vou falar que é fácil, não é fácil ler esse livro. Talvez você precise de 1 ou 2 leituras pra conseguir entender, e assim, eu já li esse livro umas 5 vezes e eu tenho certeza que eu não entendi tudo, entendeu? Assim, precisaria reler e ler estudos e ler artigos e estudar sobre o livro pra entender tudo que tem aqui, porque tem capítulos de pura divagação do autor. E é uma divagação muito rica. Mas, de qualquer modo,
a história, mesmo se você não entende todas essas questões filosóficas, psicológicas que tem nos capítulos, a história por si já vale muito, porque já dá para fazer pensar e já fica claro, pelo menos, a crítica principal à burguesia carioca do século XIX. Então, é muito bom. Uma das coisas do Machado que marca muito o estilo dele, e foi um dos primeiros autores a fazer isso, é a conversa dele com o leitor. E aqui isso fica muito claro, porque desde o começo, o defunto que tá escrevendo, que é ele morto, né, isso também foi muito inovador, mas ele fala, eu estou escrevendo isso para você, leitor, e ele conversa sempre com a gente, com o leitor, então ele quebra essa quarta parede, chega na gente. Isso foi, assim, muito diferente para a época que esse livro foi lançado, e na minha opinião deixa a história mais próxima do leitor, claro, e deixa mais legal, porque não sei, deixa a ironia mais forte ele estar conversando com a gente, sabendo que ele tá morto, sobre a vida que ele viveu e que foi uma vida completamente medíocre. Então, gente, leiam muito, leiam. Ah, Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Bianca que tá editando o vídeo e eu percebi que eu esqueci de falar sobre Quincas Borba, porque o meu livro tá emprestado e a minha memória é visual e eu não lembrei, porque eu peguei isso que eu tinha, enfim. E o Quincas Borba, qual que é o rolê do Quincas Borba? Ele é um livro um pouco mais grossinho e ele vai falar sobre esse personagem que é o Quincas Borba, e ele é também um personagem do livro Memórias Póstumas. Então, o livro Quincas Borba ele é posterior a Memórias Póstumas e ele é bem mais denso, é um livro bem mais filosófico. Na minha opinião, o livro mais difícil de entender é o Quincas Borba. Talvez, se eu relesse ele hoje, eu não achasse ele tão difícil assim. Mas eu só li faz uns 6, 7 anos que eu li e eu lembro de achar bem denso. Então, com certeza, ele entra na lista depois que você lê Memórias Póstumas, tá? E, assim, eu indicaria logo depois, por causa desse mundo compartilhado, o universo do Machado de Assis, né? Então, é isso. O Quincas Borba, ele vai falar basicamente sobre esse personagem que tem essa teoria filosófica, que é o humanitismo. Então, também é um livro que eu indico você ler com apoio crítico literário do lado, pesquisando na internet as coisas que você não entender, porque ele é bem denso. E é isso. Pra quem já gosta dessas coisas, eu acho que não deve ser uma leitura muito difícil, mas de fato eu teria que reler pra falar. E é isso. falamos de quase todos, falta só falar do Memorial de Aires e do Esaú e Jacó, que são os dois últimos trabalhos do Machado. O Memorial de Aires é de 1908, que é o ano da morte dele, e o Esaú e Jacó é de 1904. Então, desses dois, o mais legal é o Esaú e Jacó, com certeza, só que ele é maiorzinho. E, assim, muita gente fala que não precisava desse tanto de página pra contar essa história, e eu concordo. É o que eu falei, parece que no outro vídeo eu falei isso, tá? Parece que depois que a mulher dele morreu, não sei, as obras dele não foram mais as mesmas, né? Essas duas, por exemplo, ele escreveu já sem ela. Então, aqui a gente tem a história de dois irmãos, como dá pra deduzir do título, né? Esaú e Jacó, mas é um pouco cansativo, deixa muito a desejar para os outros do realismo, né? Os dois últimos que eu falei, Dom Casmurro e Memórias Póstumas, mas mesmo assim eu gostei mais desse do que da Mão e a Luva. Então, assim, seria minha próxima indicação para você ler depois que você já leu todo esse resto que eu falei no vídeo. E por último, se você quer, assim, ler realmente toda a obra do Machado, eu acho que esse aqui tem que ser o último, porque ele é o mais chato. Então, se você começar por esse aqui, não comece por Memorial de Aires, porque é muito chato. Porque o personagem principal, que chama Aires, né, e ele escreve esse memorial, inclusive o Aires é personagem de Esaú e Jacó, ele é muito chato. Ele é um cara chato, entendeu? Então, aí, essa história... Assim, a história até que é legal, só que seria mais legal se não fosse narrada do ponto de vista do Diário do Aires, entendeu? Tem reflexões que dá pra fazer, tem a crítica, tem a ironia, tudo tá aqui. Por isso que os livros não são ruins. Eu não diria que os livros são ruins, porque a escrita do Machado, ela é magistral, ela é muito boa. Só que a história, o enredo, fica meio...
Eu li porque eu queria ler a obra inteira dele, dos romances, mas assim, não indico pra você, tipo, nossa, quero começar Machado, vou pegar Memorial de Aires. Não faça isso, porque você vai desanimar e você vai achar uma bosta. Mas enfim, de qualquer modo, eu falei que também ia dar algumas poucas dicas para pessoas que já estão acostumadas com clássicos e tudo mais. E assim, se você já gosta do realismo, das questões de críticas sociais, se você gosta de Dostoiévski, se você gosta de, não sei, de outros escritores mais ou menos dessa época, dessa corrente de crítica, de realismo, eu indico começar o Machado pelo Alienista, tá? Aí eu indicaria a ordem Alienista, Memórias Póstumas e Dom Casmurro. Ou Dom Casmurro e Memórias Póstumas, tanto faz. Mas comece pelo Alienista e vá... Os contos, na verdade, todos sempre valem a pena. Tudo sempre vale a pena, gente. Mas assim, se você quer uma coisa já um pouco mais focada na crítica, esses três são a tríade perfeita, na minha opinião. E A Teoria do Medalhão, que é o conto mais focado, assim, nessa questão de Machado crítico social. Não se esqueça de deixar comentários. Quais livros da obra do Machado de Assis você já leu? Por qual você acha que você vai começar? Ou quais são seus favoritos? Né? Por favor, não esqueça de deixar comentários aqui embaixo pra mim. Então, como prometido, eu vou colocar aqui a minha lista, né? Tá aqui agora. A minha ordem, do pior, né, o último lugar, até o melhor, o primeiro lugar, aqui em cima da obra do Machado de Assis. Isso é como eu tô me sentindo hoje, tá? Tudo pode mudar. Eu considerei o Alienista uma coisa e os contos, no geral, outra, ok? E é isso então, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a decidirem por qual romance do Machado de Assis vocês vão querer começar a ler a obra desse escritor que eu gosto e admiro tanto. Muito obrigada se você assistiu até aqui, de verdade, eu agradeço de coração. Deixa o seu like, manda esse vídeo para pessoas que você sabe que gostariam de começar a ler Machado de Assis. E é isso, um beijo, se inscreva no canal, ative as notificações. Fiquem na paz. Até a próxima.